Oi, gente linda, tudo bom? Tudo bem com vocês? Espero que sim, que tudo esteja bem na santa paz de Deus. E se não tiver, vai ficar, porque Deus está com você, Deus está comigo. É o Espírito de Deus que se move dentro de nós. E se o Espírito de Deus se move dentro de nós, nós não estamos sozinhos. As nossas alegrias são compartilhadas com Ele. As nossas tristezas são compartilhadas com Ele. E os nossos sonhos também, os nossos planejamentos também são compartilhados com Ele. Não estamos sozinhos. E o vídeo de hoje vai ser exatamente sobre esse assunto, que diz assim: a vida não segue exatamente o nosso planejamento pessoal. A vida não segue exatamente o nosso planejamento pessoal. E que os planos de Deus são superiores à nossa vontade. Isso é pura realidade. Esse tema são encontrados em várias passagens da Bíblia. Eu vou citar aqui alguns livros da Bíblia onde a gente pode ver sobre que a vida não segue exatamente o nosso plano pessoal. Por que que não segue? Nos livros, a gente encontra essa passagem nos livros da Bíblia em Provérbios 16:9, em Provérbios 19:21, Eclesiastes 3, de 1 a 18, no livro de Tiago, capítulo 4, de 13 a 15, em várias passagens da Bíblia a gente encontra sobre essa realidade, que a vida não segue exatamente o nosso planejamento de vida. A gente planeja uma coisa e acontece diferente. Agora vamos ver, de todos esses livros, teve um livro que me chamou muita atenção, porque é uma tremenda realidade. Em Provérbios 16:9, diz: o coração do homem traça o seu caminho, mas o Senhor é que lhe dirige os passos. Tremendo isso, né? Eu vou contar para vocês um exemplo de que realmente isso é verdade. Teve uma época, alguns anos atrás, que eu necessitava muito comprar um carro para o meu trabalho. E coloquei a minha casa à venda. Eu pensei, vou vender minha casa, dá para mim comprar um carro, dar entrada num carro. E com o restante do dinheiro, eu busco maneira, compro um terreno, construo uma outra casinha, dou um jeito aí. Mas eu preciso comprar de imediato um carro. E coloquei a minha casa, a placa de venda na minha casa. Passaram-se um ano, passaram 2 anos, passaram 3 anos, e eu dizia: Senhor, por quê? Por quê, Senhor? Por quê? Então, no meu planejamento de vida, eu pensava, eu vendo minha casa, dou entrada num carro zero e fico trabalhando. Tenho um carro novo para trabalhar. Olha só, meu planejamento. E se passar o tempo, passou 1 ano, 2 anos, 3 anos, e eu falando com Deus: Senhor, necessito de um carro, Senhor, necessito de um carro, Senhor, necessito de um carro. Até que um belo dia, um final de semana, em um sábado ou um domingo, não lembro bem, me deu uma vontade de sair da minha casa. Eu saí de casa às 7 horas da manhã e tinha a BR que ia para uma comunidade indígena, muito linda, várias comunidades indígenas nessa área. E eu saí, e eu era professora na época em uma comunidade indígena. E nesse dia, 7 horas da manhã, me nasceu do coração dizer assim: gente, eu tô cansada de estar só dentro de casa, trabalhando. Eu quero caminhar um pouquinho. E saí da minha casa, desci a BR, calcei um tênis, me arrumei
e desci a BR caminhando, vendo a floresta, sentindo a brisa da manhã. E fui descendo. E alguns minutos caminhando, mais ou menos, uma meia hora caminhando, eu vi alguns sítios que estavam sem ninguém, como vamos dizer assim, abandonados. E eu entrei em uma comunidade onde eu vi umas pessoas sentadas e dei bom dia, cheguei, conversei e perguntei do senhor que me atendeu, de quem era um dos sítios que eu tinha passado e tinha visto que não morava ninguém, e perguntei se essa pessoa não venderia esse sítio, que eu gostaria de comprar um sítio para me morar, trabalhar, criar galinha, plantar. E o cidadão disse assim para mim: não, aqui a gente não vende os sítios, ninguém vende os terrenos, mas a senhora trabalha com o quê? E eu disse: não, eu sou professora, inclusive eu trabalho na área indígena. Ah, que bom, então começamos a conversar. E ele disse assim para mim: olha, bem aqui pertinho, a senhora desce aqui uns 5 minutinhos, vai ter uma entrada, aí tem um sítio. Vai lá, dê uma olhada aí nesse lugar, ver se a senhora gosta. Se a senhora gostar, a senhora volta aqui. Tá bem. Desci a BR novamente e fiz o que ele disse. Gente, maravilhoso. Quando eu cheguei na própria BR, logo em seguida, acho que não foi nem 5 minutos caminhando, tinha a entrada de um carro. Gente, veja só como é que Deus é maravilhoso. Quando eu cheguei na BR, que eu olhei à direita, como, né, seguindo a instrução do Senhor, eu vi a entrada de um carro. Quando eu comecei a subir na entrada do carro, falou no meu coração, o Espírito Santo falou no meu coração: agora sim você vai ter seu carro. Essa é a entrada do seu carro. Gente do céu, explodiu uma alegria dentro do meu coração, dentro de mim. E eu fui entrando, e que terreno maravilhoso, cheio de mangueiras, abacateiro, um lago belíssimo, muito grande do lado. Aí o terreno ficava entre 2 lagos. O terreno mais ou menos tinha como uns 100 metros de frente. Ficava um lago do lado esquerdo e outro lago do lado direito. E esse lago com peixes naturais, da natureza mesmo. Não era que ninguém sembrou nada, não. Não sei como esses peixes apareceram aí, mas tinha peixe. E foi desse jeito. Foi desse jeito. Deus me deu. E voltei lá com o cidadão. E olhei e falei com ele, disse assim: olha, eu subi ali no terreno onde tem uma entrada num carro, que tem umas árvores, assim, assim, assim. Ele disse: pois é, o terreno é esse mesmo. A senhora gostou do terreno? Eu disse assim: é lindo, é muito lindo, estou apaixonada por esse lugar. E ele disse: esse terreno é seu. E pegou na minha mão. Quando ele pegou na minha mão, gente, eu senti um calor passar da mão dele para minha. Um calor passou da mão dele para minha. E aquilo me deu uma alegria tão grande. E eu agradeci e fui-me embora. Conversamos mais um pouco e eu fui embora. Encurtando a história, que o vídeo já está com 9 minutos, encurtando a história. Em seguida já comecei a ir para o terreno, levei uns pessoal para limpar lá. E atei uma rede de uma mangueira para outra. E no momento que eu atei a rede para me sentar um pouquinho, e lá a gente pegava a cobertura do celular. A gente pegava a cobertura da Vivo até. E quando eu acabei de atar a rede para me sentar lá um pouquinho, enquanto o pessoal trabalhava, isso era 9 horas da manhã, 9h30. Meu celular toca, né? E eu atendo uma senhora falando comigo: oi, professora,
eu sou fulana de tal, eu tenho já uns 3 meses tentando falar com a senhora para comprar seu terreno e tal, a sua casa, já fomos ver, e eu quero comprar sua casa, eu necessito falar com a senhora, tenho 3 meses lhe buscando. E eu disse, ok, então mais tarde eu estou descendo para Pacaraima, assim, e a gente conversa, tá certo. Gente, encurtando a história, vejam só, Deus... E eu fiz um negócio com a senhora. Nós fechamos, eu queria comprar um carro. E ela tinha um carro que ela estava vendendo, um Fox da Vux. E fizemos um negócio, fechamos um negócio na minha casa, no terreno. Ela me deu o carro em 15 mil. Eu estava pedindo na época, há muitos anos atrás, 35 mil reais. E recebi o carro super, assim, seminovo, por 15 mil reais e mais 20 mil em dinheiro. Vejam só os planos de Deus. E 20 mil em dinheiro. Deus me deu o terreno, com a entrada do carro, tudo feito. Me deu um terreno de graça, um presente do céu. Deus me deu o carro, me deu um terreno e me deu os 20 mil para me poder construir uma outra casa para me morar. Vocês estão vendo como é o plano de Deus? Tudo é na hora exata de Deus. Gente, isso é mais um testemunho de tantos outros que eu tenho para contar para vocês. Eu espero que esse vídeo, que o que for falado aqui, tenha servido para você, tenha... que não sei se faz parte da sua vida, que você... Eu tenho certeza que sim. Que esse vídeo vai ser como um exemplo e parte da sua vida, que você tem passado por coisas extraordinárias que Deus já fez na sua vida. Eu tenho certeza disso. E se você já passou por alguma coisa assim, alguma experiência desse jeito, faça o favor de relatar aqui nos comentários, tá bom? Eu vou ficar muito feliz em ler a sua história também. Então, só fechando aqui, aonde em Provérbios 16:9, o coração do homem planeja o seu caminho, mas o Senhor é que dirige os passos. Em Provérbios 16:9, Deus sempre nos surpreende e Ele tem coisas para nós muito melhor do que nós podemos imaginar e melhor do que os nossos planos que fazemos, pessoal. Fica com Deus e espero você no próximo vídeo.